Boa noite para você que já está chegando aqui no TikTok, para você que está aqui na live no Insta. É muito bom partilhar com você um pouco mais de conhecimento e aproveitar esse momento para a gente poder conversar um pouquinho sobre temas referentes à saúde emocional, saúde mental, espiritualidade e psicanálise. Sim, tudo junto. Boa noite, Kim. Eu vou estar sempre falando aqui para cá e para cá, porque a gente está ao vivo online nas duas redes sociais. Então, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Para você que já faz parte da comunidade Transformar, gratidão pelo seu apoio sempre. E para você que ainda não faz, mas eu quero acreditar que vai fazer, seja sempre bem-vindo aqui à nossa live da nossa comunidade. Nesse horário, eu gosto de compartilhar um pouco de conhecimento, conversar, interagir, tirar dúvidas, esclarecer sobre saúde mental, sobre saúde emocional, sobre questões também que envolvem a espiritualidade. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Tatiana Lima, sou psicanalista e fundadora da comunidade Transformar. A nossa comunidade, ela acontece online, onde nós temos atendimento terapêutico, cursos para que você possa aprender a se reconhecer, a reconhecer a sua identidade, cuidar das suas emoções. E nós temos os encontros ao vivo no nosso método Origens. Então, para você que ainda vai fazer parte, já segue lá a nossa comunidade, já vai no link da bio, tá certo? E conheça o nosso trabalho. Vai ser uma alegria poder partilhar o conhecimento contigo, onde ao longo de mais de 20 anos nós temos assim ajudado a orientar pessoas a direcionar uma melhoria de vida dentro daquilo que eu acredito, né? A psicanálise, ela é um método de conhecimento muito aprofundado que vai falar sobre o emocional, vai falar sobre impactos da sua infância e que acabam incentivando situações na sua vida adulta. Deixa eu acenar aqui para alguém muito especial que chegou. Vai trazer um olhar, né, diferenciado sobre o seu inconsciente. De repente você já ouviu falar desse famoso inconsciente que grita aos seus ouvidos mesmo quando você não tem uma ideia ou um controle do que está acontecendo. Então, através da psicanálise, a gente consegue interagir, consegue compreender, consegue trazer uma clareza para que você possa mudar algumas atitudes, para que você possa tomar algumas decisões e conseguir melhorar a sua vida. E os seus relacionamentos. Eu sempre gosto de lembrar que é preciso ter clareza, né? Boa parte dos conflitos e das dificuldades que acontecem na vida, elas acontecem porque não se tem clareza de entendimento, clareza das emoções, porque algumas repetições das emoções, elas ficam acontecendo de uma maneira automática, até que você aprenda a reconhecer, até que você aprenda a mudar tudo isso. Então é muito interessante, mas é muito interessante quando você aprende a identificar que padrões são esses. Então nessa live de hoje, eu quero conversar com você. Deixa eu só pegar aqui um material. Eu quero conversar com você para que você possa, de repente, ter alguma dúvida que você queira esclarecer, do tipo, mas o que é essa tal psicanálise? O que faz um psicanalista? O que é essa questão de inconsciente? Você já ouviu falar sobre isso? Você tem noção do que é? Fala pra mim. Você que está chegando na live agora, é sempre bem-vindo. Tem a oportunidade de perguntar, se quiser fazer uma pergunta, tá certo? Mas para quem está aqui na rede vizinha, lembra que é importante, né, o coraçãozinho aí na tela, é importante pra gente. Assim como você comentar de onde você é,
para eu saber um pouco do alcance dessa live, quantas pessoas nós estamos alcançando e quais regiões também nós estamos alcançando. E também é muito importante a sua contribuição dos presentes. Para quem está aqui, ó, a gente tem uma meta aqui em cima, então tem que cumprir essa meta, contando com a tua ajuda, tá certo? Vamos lá, hoje é sobre perguntas e respostas mesmo. Essa semana eu falei muito sobre personalidades, psicanálise e personalidades, foi. Na última live que nós estivemos aqui juntos, conversando sobre isso, eu estava na comunidade desenhando, né? Estava no intervalo de tarde e eu estava fazendo ali uma aula sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Nós estávamos até no quadro, né, escrevendo, rascunhando alguma coisa. E nós conversamos bastante sobre essa percepção de tempo e como é importante que você entenda de uma vez por todas que você pode ter um nível de espiritualidade super alto, você pode ter uma sensibilidade muito grande, você pode viver relações, né? Relacionamentos a mil maneiras, mas que tudo o que acontece passa por você. Tudo o que acontece passa as suas experiências, passa pela sua situação de vida. Boa noite, Ricardo. Passa pelas suas interpretações. Só um minutinho, gente. Entrou alguma... Acho que um cílio virou aqui. Só um instantinho. Eita, chega, ardeu meu olho. Mas vamos lá. Eu costumo falar que é vida acontecendo, tá? Vida acontecendo é assim mesmo. Então, quando a gente vai começar, quando você começa a refletir sobre quem você é preciso refletir sobre quem você é, o que você faz, como você faz e o porquê que você faz. O que te estimula a fazer isso? E por que eu estou trazendo esse ponto de vista hoje, né? Porque com o olhar da psicanálise a gente aprende que a alma humana ela é formada pelo inconsciente. O inconsciente é uma parte super necessária que funciona como um grande arquivo, né? Funciona como um grande armário onde você vai guardando todas as informações que de alguma maneira, para aquele momento ali que você viveu, elas não precisam ser lembradas. Então, o inconsciente, ele faz parte da estrutura psíquica que compõe quem é você. Essa estrutura psíquica, ela já nasce com você e ela também vai sendo modelada pelas suas experiências, pelas relações que você vive. Ela vai sendo modelada, influenciada, acho que é um nome melhor, um termo melhor, influenciada pelas relações que você vive e principalmente pelos insights que você tem. É muito importante você trazer a sua memória que tudo aquilo que você é hoje na vida adulta, na verdade é o resultado de muitas interpretações que você viveu ao longo de uma vida inteira. Então, sobre as teorias que eu mais gosto de estudar, eu ainda fico com a psicanálise, porque ela traz esse olhar com muito carinho, com
prestar atenção para a força que existe dentro do inconsciente, dentro desse grande arquivo que ajuda na organização do que você é, do que você sente, do que você faz, mas que na verdade, como um grande arquivo, a gente coloca tudo na gaveta, você coloca tudo lá na gaveta e acredita que esqueceu. É como se fosse aí, de repente, o seu armário, que tem aquela roupa, bem antiga, mas que você gosta muito, mas que ela tá lá, de repente, na hora de dobrar as roupas, de organizar o seu armário, essa roupa ela ficou lá por debaixo de todas elas e ela foi jogada para um cantinho e saiu do seu olhar, passou o tempo, aquilo fugiu da sua memória, mas fica aquela falta, né? Você sente falta daquela peça, você começa a entender que falta algo, só que você não consegue explicar o que é, mas você sente que falta porque você gostou muito. Então, quando eu trago exemplos sobre o inconsciente, sobre a psicanálise, eu gosto muito de trazer exemplos bem simples para que você possa associá-los com clareza e você possa interpretar isso na sua vida. Então, todas as vezes em que o seu inconsciente ele faz esse trabalho de organizar todas as informações, das experiências que você viveu, e você acaba, mesmo sem querer, mesmo sem controlar, essas informações elas são guardadas e deixadas de canto, isso não significa que elas deixaram de existir. É muito interessante quando a gente vai estudar uma outra dinâmica científica, que é a neurociências, é que a neurociências vai chamar a atenção para o número e a velocidade com que um neurônio é capaz de fazer as suas conexões. É muito rápido. São bilhões e bilhões de conexões dentro de um minuto, dentro de segundos. E isso tudo acontece dentro do seu cérebro e você não está tendo controle de nada disso. Então, a gente começa a perceber que apesar do seu corpo funcionar de maneira involuntária, você não controla tudo, o nível do que acontece dentro do seu corpo é muito forte, é muito rápido e é muito intenso. Acontece isso a nível biológico, acontece isso a nível fisiológico e também acontece isso a nível inconsciente. Ou quer dizer, você não vai controlar tudo o que acontece na sua vida. Então, uma maneira de poder conseguir lidar com todas essas informações é guardando no fundo do armário, é guardando nesse arquivo, que na psicanálise nós chamamos de inconsciente. Só que esse grande arquivo, ele não fica fechado o tempo todo, ele não fica esquecido o tempo todo, ele não fica abandonado o tempo todo. Existem algumas memórias que são muito fortes, existem algumas memórias que são muito profundas e que foram muito intensas por conta das experiências que você viveu. Eu gosto sempre de lembrar que tudo aquilo que é muito intenso, tudo aquilo que é muito forte, marca. Tudo aquilo que você precisou ter que lidar com muita rapidez, com muita velocidade, com muita agilidade, mas que nem sempre você foi o responsável pelo que estava acontecendo e você sofreu o impacto disso, mas você quem tem que lidar com as informações, o seu cérebro precisa processar tudo isso de uma maneira muito rápida, muito veloz, e a sua psique, a sua alma precisa o quê? Precisa se adaptar. São as psicoadaptações. Eu gosto muito de lembrar, por exemplo, de uma pequena cicatriz. Boa noite, Elidiane. Uma pequena cicatriz. Eu sempre comento para os meus alunos que eu tenho uma cicatriz no braço, que a gente não vai conseguir ver hoje, mas todas as vezes em que eu vejo essa cicatriz, eu lembro do que aconteceu, de como aconteceu, eu lembro de quando eu estava brincando com os meus filhos ainda pequenos,
Eu lembro de estarmos no quintal e tinha um eucalipto com um prego no lugar onde nós estávamos, né, num quintal de sítio, de chácara aí. E eu passei com o braço ali e aquilo cortou meu braço. E foi um corte muito feio. E aí teve todo o processo de cuidar, de limpar, de ir a médico e pá. O fato é que, depois do corte, mesmo havendo uma recuperação do corpo, o lugar da cicatriz ficou marcado. Ela ficou mais alta, houve uma adaptação do meu corpo, mas que mesmo a recuperação sendo saudável, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Assim também acontece dentro do seu inconsciente emocional, ou no seu corpo emocional. Todas as vezes em que você vive uma experiência muito forte, muito intensa, muito profunda, essa experiência provoca uma marca muito grande, que nós chamamos de marca traumática. E essa marca traumática, ela vai criar psicoadaptações. Ou seja, vai haver uma alteração na percepção, vai haver uma alteração no formato, vai haver uma alteração no jeito de sentir, vai haver uma alteração no jeito de pensar, vai haver uma alteração no jeito de sentir, vai haver uma alteração no jeito de reagir. Vamos para um exemplo prático? Digamos que você é uma criança que tem aí 4 anos de idade, 4 aninhos. E você está numa festa, foi convidado para uma festa infantil. E festa infantil é brincadeira, é bola, é sorriso, é amizade. Só que durante aquelas brincadeiras, surge um personagem e esse personagem entra gritando. Vamos dizer que, sei lá, o tema da festa é Branca de Neve. Pronto. E aí, de repente, surge a bruxa da Branca de Neve dando um grito, uma gargalhada. Ha, 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 ha. Então, o que acontece? Por causa da gargalhada muito alta, aquela criança se assusta. Ponto. O susto, o choro, junto vem a sensação de insegurança, a sensação de impotência, junto vem a sensação de incapacidade, a incompreensão do fato. Essa criança que levou o susto vai sair procurando quem possa protegê-la, principalmente os pais que estão presentes ou o responsável que está presente. Então ela vai ficar procurando quem possa protegê-la. Mas esse momento do susto, da incapacidade, do choro, da mudança brusca ou abrupta, da alegria para o medo, o impacto da imagem, era uma festa colorida e de repente entrou uma bruxa muito feia. Tudo isso, no universo infantil, na mente da criança, provoca um impacto muito grande e a criança tem que lidar com isso. E a forma com que ela vai lidar com isso vai marcar a vida dela para sempre. Perceba que eu estou trazendo aqui um exemplo muito simples. Mas imagina se você trocar a festa infantil por um relacionamento abusivo. Imagina se você trocar a bruxa por um tio ou uma tia que deveria proteger e não protegeu. Imagina você trocar a situação de alegria que você vivia quando você estava na expectativa que o seu pai ia chegar, mas quando o seu pai chegava, ele chegava alcoolizado, descontrolado, embriagado e às vezes até violento. Imagina
você está na expectativa de receber um abraço quando a pessoa, quando seu pai, ou a sua mãe, ou a sua tia, quem você ama, estivesse chegando em casa, e no lugar disso você recebia surra, violência, uma agressão. Eu sei que são palavras fortes e são exemplos muito intensos, mas o fato é que todas as vezes em que durante a sua infância você viveu essa experiência onde você tinha uma emoção boa e saudável e de repente, de forma abrupta, você viveu uma experiência dolorosa que te maltrata, que te assusta, que te diminui, que te humilha, que te faz sentir inferior, que te faz se sentir incapaz, que te faz se sentir inadequado ou inadequada, você vai acabar se encolhendo para se proteger. Então, na perspectiva psicanalítica, uma experiência infantil, ela tem um pesar muito grande, ela tem uma representatividade muito grande. Aí você pode dizer, mas doutora Tati, na infância você arquiva isso e não necessariamente isso vai influenciar na sua vida adulta. Existem pessoas que conseguem arquivar essas experiências, reelaborá-las e viver uma vida boa e saudável. Mas nem todo mundo é assim. Também existem pessoas que, quando vivem experiências traumáticas, quando vivem experiências onde o cérebro e a psique passa por dores profundas e elas não conseguem receber o devido acolhimento, a devida orientação, o devido socorro dentro de um prazo adequado. Hoje a neurociência nos mostra que o cérebro tem uma média ali de aproximadamente 7 a 10 dias para fixar a potência do trauma. Com 30 dias é praticamente imutável a sensação ocasionada pelo trauma. Se tiver alguém que é neurocientista aqui na lista, na rolagem, esteja à vontade para comentar, tá certo? Mas o fato é que o cérebro ele tem um tempo de psicoadaptação entre a dor sofrida e a absorção completa dessa dor. Só que depois que essa absorção completa da dor é feita, o ponto traumático, ele acaba deliberando muito mais informações para esse indivíduo para o resto da vida. Ou melhor dizendo, enquanto esse indivíduo não aprender a lidar com essas informações de maneira saudável. Porque, falando de inconsciente, lembra do arquivo com milhões de gavetas? Algumas gavetas elas se abrem e as informações saem e você nem sabe o que está acontecendo, mas você sente. É por isso que eu sempre falo aqui na nossa comunidade Transformar, que apesar do ser humano ser um ser maravilhosamente intelectual e racional, o sentir ele vem antes do pensar. O processo de pensar, de reconhecer, de avaliar, de mensurar, ele surge durante a possibilidade do indivíduo reconhecer o fato. O sentir não. O sentir é, mesmo você não reconhecendo o fato, você sente. Tanto que um feto no ventre, ele não reconhece o fato, mas ele sente o impacto emocional, o impacto energético. E eu gosto de dizer que também o impacto da espiritualidade nisso tudo. Então você vai percebendo que quando a gente vai falar de trauma, quando a gente vai falar de inconsciente, quando a gente vai falar de saúde da mente, do corpo e da alma, é preciso lembrar que sempre foi tudo junto e misturado. Como assim, doutora Tati, tudo junto e misturado? Porque um corpo, ou o seu corpo, ele funciona por conta das químicas, dos seus órgãos,
dos hormônios, de toda a estrutura fisiológica. Mas a sua estrutura fisiológica, ela só funciona porque o seu cérebro acende os neurônios. Os seus neurônios só acendem, quimicamente falando, porque existe um comando que é lançado para a amígdala e para o hipocampo. Esse comando, ele vem do que nós chamamos de psique, de alma. E na alma está a estrutura que nós conhecemos como emoções. Porque algumas emoções, por mais que o cérebro libere algumas químicas, a ciência ainda não consegue descrever o porquê que elas acontecem. Porque, embora a ciência seja um campo de conhecimento fantástico, não é detentora de todo o saber. Então, o ser humano ainda é uma estrutura que precisa ser muito conhecida, muito estudada, com as suas demandas. Aí, quando a gente vai falar de alma, de psique, de como tudo isso se formula, o campo de pesquisa se abre. São muitas teorias ao redor disso. E eu sempre gosto de dizer que eu gosto da teoria da psicanálise, dentre outras tantas, porque, para mim, traz essa perspectiva de compreender que dentro do processo do sentir, que acontece dentro da nossa alma e que vai formando a base das nossas emoções, e essas bases vão modelando a nossa personalidade, e essa personalidade vai também reagindo, interagindo com a comunidade, com o ambiente ao redor, trazendo a individualização do ser e trazendo também as relações ao redor. Então é como se fosse uma progressão. E nessa relação do ser, eu incluo a relação do ser com ele mesmo, a relação do ser com os outros, a relação do ser com a natureza. Porque nós estamos conectados a isso. O nosso corpo, o seu corpo, ele reage ao que está acontecendo no ambiente, através da sinestesia. Eu e você aprendemos lá na escola de ensino primário que nós temos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição. E aí você vai estudar um pouquinho mais e você vai descobrir que o corpo humano tem outras subclasses e chega a um total de mais de 20 sentidos. Porque a sinestesia do corpo é muito apurada. Então existem várias maneiras de sentir que acabam surgindo até mesmo para compensação de algumas faltas. Algumas pessoas gostam de chamar de defeitos. Eu, particularmente, nunca fui muito fã desse termo defeito. Ah, a pessoa nasceu com defeito, ela é surda. Ah, ela tem um defeito, ela é cega. Não. Ela tem uma limitação em uma área específica do seu corpo, da sua fisiologia, mas ela é super potencializada em uma outra área. Aí a gente vai percebendo que é preciso aprender a cuidar do corpo que está somatizando, aprender a cuidar da mente que processa as ordens para o corpo, aprender a cuidar das emoções que mandam informações para a mente. É preciso aprender a cuidar das relações que influenciam isso tudo. E ainda existe a espiritualidade, que conecta toda essa estrutura nessa dinâmica energética, nessa dinâmica de vida, nessa dinâmica de melhorias. Depois de mais de 20 anos, eu sempre lembro isso, porque é um prazer ser uma estudiosa durante tantos anos. Eu quero chegar aos 100 anos, ou 120, 130, ainda estudando, aprendendo e me adaptando. Mas é muito interessante quando a gente começa a observar a importância da espiritualidade
no processo de melhoria do corpo, de cura da mente e de cura da alma. Hoje, eu sempre falo com muita clareza que se você quer ter uma vida próspera, saudável e feliz, você precisa aprender a cuidar de todas as suas partes da sua vida. De repente você fala assim, mas eu já estou feliz com a minha vida, eu tenho muito dinheiro. Dinheiro é ótimo para viver nessa terra. Proporciona coisas muito boas, em excelência. Mas quantas pessoas você conhece, e eu conheço, que são extremamente ricas, mas que não são prósperas? Porque prosperidade tem muito mais a ver com a qualidade de vida que você tem do que com a finança em si. Quantas pessoas que têm sim uma grande fortuna, mas são extremamente adoecidas na sua alma. São extremamente adoecidas nos seus pensamentos, são extremamente mesquinhas com elas mesmas primeiro e depois com os outros. Então a dificuldade não está na questão finança. A finança ela é uma consequência do tanto de prosperidade que você tem. E a prosperidade tem muito a ver com o nível de harmonia que você consegue alcançar entre essas etapas da sua vida, essas partes da sua vida. Porque eu lido com muitas pessoas aqui na mentoria da Comunidade Transformar e de tempos em tempos chega alguém dizendo, poxa, mas eu conquistei tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me doei, mas o meu filho não reconhece. Eu compreendo e respeito as suas conquistas. Geralmente eu respondo assim, eu compreendo e respeito as suas conquistas. Mas é porque o seu filho ele não queria um conquistador, ele queria um pai. Quantas mulheres eu escuto que chegam na comunidade chorando porque não conseguem se manter sozinhas, não têm estrutura para resolver as coisas, porque dependem dos outros para poder fazer, depende da autoafirmação, depende de que alguém oriente. E aí ela não consegue, ela se sente mal, ela se esvai dentro dela porque ela não consegue alcançar onde que ela está errando. E aí eu sempre falo a mesma coisa, eu compreendo, nós vamos juntas buscar as origens, mas as origens dessas dores não está na relação onde você vai procurar uma pessoa para resolver as suas coisas. Está na insegurança que você aprendeu desde quando você era, às vezes, criança, ou às vezes ainda estava na barriga da sua mãe, e por conta dessa insegurança, você não sente autoconfiança e você terceiriza as decisões da sua vida. Então a gente vai percebendo que uma situação como essa, que é a da dependência emocional como personalidade, e eu sempre bato nesse ponto, gente, existe a dependência que é saudável, onde um depende do outro, a interdependência social, e existe a codependência. A codependência faz com que você se sinta anulada, anulado. Isso aí, Adriana. É muito importante a gente aprender a ser inteiro. E aí, esse processo de aprender a ser inteiro, aprender a ser inteira, é um processo durante uma vida. Sabe por quê? Porque a vida inteira, a orientação é que você sempre dependa de alguém. E algumas pessoas sofrem traumas tão profundos que elas acabam acreditando que dependem do outro o tempo todo. Então, uma personalidade em dependência emocional, por exemplo, é uma personalidade que sofre muito, porque tem uma energia linda, um potencial fantástico, mas não acredita nela mesma. Então, para se descobrir inteiro, primeiro tem que se cuidar dos pedaços. Tem que se tratar os pedaços, as partes. E nenhum adulto quebrado
ele consegue se sustentar com prosperidade por tanto tempo. Vou voltar a repetir aquilo que eu acredito. Nessas lives aqui, eu gosto de partilhar aquilo que eu acredito. Você tem todo o direito de ter uma outra opinião, não tem problema. Mas hoje eu acredito que prosperidade é quando a gente consegue harmonizar as áreas da nossa vida. É ter um corpo dentro do possível saudável, porque eu compreendi a importância da alimentação. E aí é entender que eu vou me alimentar melhor, não só porque eu compreendi, porque eu me amo e eu estou cuidando de mim. E aí quando eu cuido de mim, eu não vou só escolher alimentos melhores, eu vou escolher relações melhores para me nutrir de forma melhor. Você é aquilo que te nutre. Então, se quando você escolhe uma relação melhor, que vai te conduzir para algo melhor, que vai te mostrar melhorias, isso vai harmonizar a sua vida e vai fazer brotar uma prosperidade maior. Agora, quando você vai para uma relação que te piora, que te corrói, que te machuca, que te diminui, que te humilha, que te desmerece, que faz com que você se sinta pior, você está reativando dores que você conheceu na infância, mas que são comuns para você. Lembre disso. Nas nossas relações, nas suas relações, você vai procurar aquilo que é conhecido, aquilo que você já sabe. Você não se apaixona por aquilo que você desconhece. Então, quando você está ferido, está machucado, quando você está com uma personalidade danificada, alterada, você vai acabar procurando aquilo que é familiar para você. Você se apaixona por aquilo que é familiar. Você não se apaixona por aquilo que você não conhece. Poxa, doutora Tati, mas aí se eu tive uma infância de humilhação, você está dizendo que eu vou procurar uma relação que me mantenha na humilhação? Sim. Aí você pode até procurar uma amizade, mas aquela amizade está sempre te diminuindo. Você pode procurar um trabalho, mas você não consegue conquistar um trabalho que te melhore a vida, mas que te mantenha a sua vida ali no pouco, no raso. E você está falando assim, pelo menos não me falta. Boa noite, maravilhosa. Boa noite. Você procurou uma relação, alguém para se relacionar, mas que aquela pessoa está sempre ressaltando a sua incapacidade. Isso não é para você, você não consegue isso. Deixa essa ideia para lá, você já está velha para isso. Isso era para ter acontecido na sua juventude. E você vai aceitando essas limitações que te mantêm abaixo, abafada, humilhada. Mas a humilhação em si, você conheceu o que é o processo de humilhação lá na infância. Se você pensar direitinho, você vai pensar assim, fulano fazia isso comigo. E agora na vida adulta, você acredita que não é capaz. É assim ou não é, gente? Comenta aqui pra mim. É importante demais, os comentários são importantes demais. Digita aí se é assim ou não é. Não percebi, meu celular tá descarregando. Vou precisar pausar. Sair daqui da frente para pegar o carregador do celular. Júlia, meu amor, você tá aqui? Tá, não, vou precisar pausar. Gente, segura aí um pouquinho que eu vou pegar o carregador do celular. Vida acontecendo.
Deixa eu pausar aqui. Pam, pam, pam. Pausar live. Aguenta aí um pouquinho, gente, que eu já volto. Voltei. Eu sei que tem aluno... Deixa eu retomar aqui, voltei. Eu sei que tem aluno nosso aqui na live, vocês já me conhecem, né? Vida acontecendo. Deixa eu colocar aqui para carregar. Eita. Peraí, para não fazer besteira. Acontece assim com vocês, gente? Vocês estão fazendo alguma coisa e de repente algo sai do padrão, algo sai daquilo que está planejado. E aí, como é que você reage? Fala pra mim. Quando as coisas acontecem que fogem ao seu controle, como é que você reage? Boa noite, quem tá chegando agora. Tem um conceito cabalístico da Cabalá. Eu já comentei que eu gosto de estudar, né? Tem um conceito da Cabalá, falando de espiritualidade, chamado Tikkun. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse conceito vai falar pra gente que... É uma pergunta, na verdade, né? Quem você é quando lhe apertam os botões? Quando as coisas saem do padrão, quando desanda, né? Quando o carregador não está perto onde tem que estar, enfim. Quando as coisas saem do seu planejado, quando te apertam os botões, quem você é? E essa resposta, ela vai mostrar direitinho aonde que ainda está doendo em você. Imagina, eu tô aqui na live ao vivo para um montão de gente. Hoje, a maravilhosa Júlia, que é a minha assistente e minha filha maravilhosa, não está aqui comigo. Achei que ela ainda estava aqui, mas ela já saiu. E aí eu tive que parar um pouquinho, ir lá buscar o carregador e conectar aqui. Mas saiu, né? É chato. Nós somos condicionados aqui na internet a ver tudo perfeito, pleno, certinho. Às vezes quem está do outro lado olha uma imagem e fala: nossa, que vida perfeita, que fantástico, tudo certinho. A vida real não é assim, gente. Você sabe disso. Na vida real, o celular está com a carga baixa na hora errada. Na vida real, o carregador está longe. Na vida real, você tem que respirar e falar: bom, como é que eu vou resolver isso aqui rápido, sem grandes atritos, se possível? Na vida real, você tem que se adaptar rápido e buscar soluções. Então, quem você é quando o problema aparece e te apertam os botões? Porque dependendo da sua reação, de como você vai reagir a essa situação, vai, na verdade, mostrar quais são as partes em você que precisam ser melhoradas. Tikkun. E aí encaixa no que nós estamos conversando hoje sobre saúde, espiritualidade e psicanálise, porque na psicanálise a gente vai lembrar que os botões que são apertados são os botões doloridos das feridas emocionais. São os botões doloridos das faltas que você sente. São os botões dolorosos da humilhação, da rejeição, da injustiça.
do abandono. E se você não estiver te dá a oportunidade de, durante a sua vida, você lidar com essas informações de maneira saudável, você adoece por dentro e você também prejudica as suas reações. Imagina, algo que para mim é simples, um carregador que estava distante no momento inapropriado. Se eu não estou em paz comigo, sabendo quem eu sou, num imprevisto desse, eu podia começar a reclamar. Se eu estivesse ferida, comandada pelas minhas feridas, pelas debilidades da minha vida, pelas tristezas da minha vida, eu ia começar a reclamar, eu ia falar que eu tinha... Porque a única maneira de você descobrir quem você é quando as coisas saem do seu controle, quando surgem imprevistos que te deixam desconfortáveis. Porque inconscientemente, quando você guarda as informações naquele arquivo que eu falei, você também vai aprendendo a criar algumas proteções, algumas defesas. Algumas pessoas criam máscaras muito profundas, tão profundas que elas acreditam que são aquilo dali, mas não são. Então, quando você vai falar de saúde, psicanálise e espiritualidade, como é o tema que eu estou trazendo hoje, é para que você reflita sobre as marcas que fizeram em você e como você reage a elas no seu corpo, nas suas relações e na sua relação com a sua espiritualidade. Isso é tão profundo que essa semana eu estava comentando na live que antecedeu sobre um indivíduo que tem um acesso muito grande à espiritualidade. Eu usei o exemplo de um salmista, no Salmo 102. Lembra disso, Roberta? Salmista do Salmo 102. É alguém com uma referência muito potente, um escritor de salmos, que espiritualmente é um livro extremamente potente. Para quem acredita, né, os salmos trazem aí revelações e, enfim, revelações e conduz uma espiritualidade com muita força. Tanto para o bem quanto para coisas complicadas, dependendo de como você quer usar. E aí o salmista, ele está lá, ele escreveu, o salmo está lá, então ele é importante. Mas o Salmo 102 é um salmo onde ele relata um monte de coisa complicada. Ele fala que ele está doente, ele fala que a pele está ruim, ele fala que ele está depressivo, ele fala que não tem mais fome, ele fala que não tem sono, ele chega a comparar a vida dele à antessala do inferno. Então, como é que alguém que acessa uma espiritualidade tão potente consegue estar nesse estado? E aí eu sempre recordo que entre a potência da espiritualidade e as realizações existe você. Você, as suas marcas, as suas interpretações, o seu jeito de ver as coisas e como você encara isso. É por isso que algumas pessoas que são mais hipersensíveis e têm um nível de espiritualidade mais alto, eles acabam adoecendo porque não sabem primeiro curar as próprias emoções. E aí chegam a pontos muito adoecedores. Hoje, graças a Deus, hoje, a ciência está evoluindo a ponto de inserir a espiritualidade como uma classe de cuidados da saúde. Já há muitos anos, o DSM e o CID-10, que são os códigos da Organização Mundial de Saúde para transtornos e doenças, já inseriram espaço para manifestações que não têm causas específicas. Hoje, cientistas e neurocientistas e espiritualistas têm se levantado
para estudar essa dinâmica do enlaçamento entre o corpo, a mente, a espiritualidade e a saúde. Hoje, grandes universidades e faculdades e centros de pesquisas têm desenvolvido teorias e pesquisas que vão mostrar a força do impacto de pessoas hipersensíveis e que sofrem a influência dessa energia da espiritualidade e que também manifestam essa mesma energia para o mundo e o ambiente ao seu redor, seja perto ou seja longe. Hoje já se comprova, por exemplo, que quando uma pessoa está orando ou rezando ou invocando aquilo que acredita, existe toda uma dinâmica que acontece dentro do cérebro, onde o córtex pré-frontal ele é superativado e enche muito mais rápido de sangue. Isso faz com que a resposta para o corpo seja muito melhor. Hoje já estuda-se o nível da força do campo energético de cada um, aonde pessoas que vivem estruturas de tristeza, depressão, reclamação, toxicidade, aprisionamento em traumas da infância, calúnias, amargura, tem uma energia muito mais ferida, muito mais pesada. E quem vive uma estrutura mais saudável, mais alegre, mais bem resolvido com as suas emoções, tem uma energia mais ampla, mais aberta, mais limpa. Não estou aqui, gente, fazendo alusão à positividade tóxica, não. Esse negócio de, você pode pensar só coisa boa que tudo vai se resolver. Pera aí. Todo exagero é danoso. A positividade, ela precisa acontecer no seu campo mental, mas ela também precisa acontecer no seu campo emocional. Porque as manifestações só acontecem quando o seu emocional está harmônico, quando o seu emocional está equalizado com a verdade. E aí, aquilo que você pensa está alinhado com o seu coração, com a sua emoção, e agora alinhados com uma espiritualidade para que a manifestação seja real. Não sei você, mas dá uma olhada aí na internet, eu pesquiso bastante. Foi um boom tão grande sobre o poder da manifestação que é real. Mas você precisa entender que você já está manifestando a sua vida todos os dias. Se todo dia você acordar e falar que a sua vida é uma porcaria, se todos os dias os seus pensamentos falarem que você não consegue viver, se todos os dias você nutrir em você uma dor, uma toxicidade que vai fazer com que o seu corpo adoeça, você já está manifestando isso na sua vida. Não pense você que o poder da manifestação, como muita gente acredita, é só quando acontece coisa boa, natural e fantástica e próspera e riqueza, não. Tem gente que manifesta o que é tóxico. Ou você não conhece pessoas que quando olham com o olhar da inveja conseguem adoecer alguém, ou pelo menos mandar uma informação que a outra pessoa hipersensível sente e fica ruim. Eu acredito naquela frase de que a inveja é pior do que feitiçaria. Então é preciso entender que todos os dias você já está manifestando a sua vida através de atos, pensamentos, palavras baseadas nos seus sentimentos. Tem uma oração que eu faço todos os dias, ou uma parte da oração que eu faço todos os dias aqui, é pedindo forças e sabedoria e livramento para que eu possa ser livre da bondade, da maldade fingida de bondade. Porque a maldade, ela é muito expertise. Consegue se maquiar de bem para convencer você para agir com o mal.
Então, todos os dias você já está manifestando o que você quer da sua vida. A grande questão é, será que você presta atenção do que você está manifestando? E aí a gente volta para aquele ponto da psicanálise, emoções e espiritualidade. Porque você vai manifestar, vai dizer do que o seu coração está cheio. Você vai dizer do que a sua mente verdadeira está cheia. Quantas vezes você já ouviu aquela pessoa falando, não, você tá linda, você tá linda. Tô tão feliz por você. Deus me livre da maldade disfarçada de bondade. Então é bem interessante quando você começa a amadurecer e a entender sobre o que você quer para a sua vida, mas de onde são as raízes, de onde são as origens. É bem interessante quando você começa a prestar atenção sobre quais informações brotam do seu inconsciente e que impulsionam a sua vida e você nem está percebendo. Ou até quando percebe, fica preso nas repetições automáticas dos padrões e não sabe como mudar esse padrão. De vez em quando alguém fala assim, não, doutora Tati, é só fazer uma dinâmica de 21 dias e o padrão muda. Se esse padrão estiver conectado a uma falta que aconteceu na sua vida inconsciente e você não aprender a desarmar os gatilhos e os mecanismos de defesa disso, 21 dias não serão suficientes. Você vai desenvolver a sua vida, vai desenvolver suas relações, vai até ganhar dinheiro. Tomara que ganhe bastante, conquiste bastante. Mas num determinado momento você vai parar para se avaliar e você vai sentir um buraco aí dentro. Isso acontece por quê? Porque a origem não foi tratada. E a origem está relacionada às interpretações do que você viveu na infância e que formaram a sua personalidade. E quando a gente vai levar esse tema para a espiritualidade, você vai perceber que algumas informações são trazidas de gerações em gerações. Então, enquanto você não aprender a observar esses padrões e a rompê-los, a mudar isso vai ecoar na sua vida e vai alcançar a sua descendência. Porque existe um sistema de legalidade implantado. Então é muito interessante quando você começa a se perceber como um ser que habita num corpo, mas que contém uma história emocional e energética. Que contém uma história intelectual e também espiritual. E você aprende a se posicionar nisso. Porque todos os processos de cura, até onde eu conheço, se você conhece algum diferente, pode me ensinar. Eu vou ter alegria em aprender, em filtrar, em entender, mas até onde eu conheço, existem pessoas que são extremamente potentes, com uma energia linda e fantástica, mas porque estão traumatizados na infância, acabam pendendo para o mal. Porque é difícil, porque é doloroso. Existem pessoas que são maravilhosas, mas porque estão traumatizados na sua origem da infância, não conseguem se perceber com tamanha grandeza. Existem pessoas que são maravilhosas, mas porque estão traumatizados na sua infância, se submetem a humilhações e a adversidades que não deveriam. Tem medo. Uma ansiedade que não para. Por quê? Porque estão em desarmonia. Então, na nossa comunidade, eu acredito que o processo de cura interior, ele passa por uma harmonização. Eu não sou muito, há alguns anos eu não sou muito a favor do termo equilíbrio. O equilíbrio,
ele traz para mim a ideia de que tá tudo aqui, ó, tudo reto, tudo normal. O pessoal que é meu mentorado, ou então que faz parte da nossa turma aqui na comunidade, sabe disso. O pessoal fala, você tem que estar equilibrado, linha reta, né? Aí faz aquela linha reta, assim, e aí surge o excesso de cobrança, surge o excesso de punição, os excessos, porque eu tenho que estar tudo perfeito, nada fora do lugar. Recentemente teve um boom aí, né, na mídia sobre o nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E aí eu respirei fundo e pensei, sim, só cuidado, porque se você tiver toque, transtorno obsessivo compulsivo, você vai pegar isso e vai ficar nutrindo o seu descontrole no toque, querendo controlar tudo. Então tomara que não esteja nada quebrado dentro de você, nada faltando dentro de você e nada fora do lugar dentro de você, para que você possa lidar com as coisas da vida, porque a vida acontece com algumas coisas que se quebram, com algumas coisas que estão fora do lugar e com o fato de ter que lidar com faltas. Então o maravilhoso Shalom, ele é uma ideia para ser usada dentro de você. Então que nada esteja quebrado dentro das suas emoções, que nada esteja faltando dentro do seu coração, que nada esteja fora do lugar na sua cabeça. Para que você tenha disposição de organizar a sua vida. E organizar não é colocar naquela linha reta, que para mim é apavorante. Como mentora, quando o pessoal chega e fala, esquece isso. Porque a vida acontece nos altos e baixos. Você passa mal, vai para o hospital. Precisou colocar aqueles aparelhos para medir o batimento cardíaco. Aí a gente olha para o monitor, você olha para o monitor. Se tiver uma linha reta, qual é a resposta? Tá morto, acabou. Agora, enquanto existe um fraquinho, um alto e baixo fraquinho, tem esperança. Então, harmonizar é entender que existe um alto e baixo na vida, algumas coisas vão sair do lugar, mas você precisa ter um limite para nem tão lá em cima, nem tão lá embaixo. O que adoece, doutora Tati? Quando você vive lá em cima. O que adoece quando você vive lá embaixo? Ou quando você vive em cima e embaixo, em cima e embaixo. É feito montanha-russa. Montanha-russa só é bom no parque. Uma sensação de êxtase que tem que passar. Ou então você vai para uma aventura radical, vai lá, sobe, desce, acabou. Mas todos os dias, não. A oscilação descontrolada é exatamente o reflexo das marcas emocionais que você viveu durante uma vida e precisa de cura, precisa de orientação, precisa aprender a lidar com você. Então, se eu posso e você me permite te trazer mais uma orientação nesse dia, faz um filtro melhor daquilo que você escuta e absorve para a sua vida, vê qual é a sua condição. Como eu disse, de repente você pegou uma frase aí, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, com muita força, se agarrou nela, mas se você tem, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, esse apego vai te prejudicar. O seu excesso de cobrança vai lá em cima, foi pro extremo, já era, deu problema. Ou então, se você vive uma depressão muito profunda, você olha ao redor e fala, tem coisa quebrada, tem coisa faltando, tem coisa fora do lugar, e eu não consigo mudar isso, você deprime mais. Então, vou repetir para você gravar, com todo carinho e respeito, que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, seja dentro da sua mente e das suas emoções. E aí você vai conseguir gerenciar melhor a vida com mais harmonia. Entende o porquê da harmonia? Na harmonia você vai conseguir entender que é um tempo de chorar, é um tempo de cantar, que é um tempo de subir, tem um tempo de descer, tem um tempo de juntar, tem um tempo de espalhar.
Tem um tempo para todas as coisas. E quando você arrasta demais uma emoção ao longo da vida, por muito tempo você adoece. As coisas não deveriam funcionar assim. Mas por que se arrasta? Porque existem marcas e dores emocionais em você que precisam de cuidado, que precisam de tratamento, que precisam de acompanhamento emocional. Faz sentido para você? Bom, foi esse tema que eu quis trazer para a gente conversar hoje, tá certo? Eu espero ter contribuído para o bem para sua vida, tá? Se você ainda não segue o meu perfil, vai lá, segue o meu perfil, clica no link para conhecer a nossa comunidade online, uma comunidade que tem cursos para você aprender. Temos o Método Origens, onde você aprende tudo isso que a gente conversa aqui, sobre gestação, fases da infância, personalidades, sobre traumas, sobre como mudar esses ciclos e ter mais clareza para viver uma vida melhor e mais próspera. E nós temos também o atendimento terapêutico. Então, para mim vai ser uma alegria partilhar com você esse conhecimento junto com outros alunos que já estão conosco. Na Rede Vizinha somos 20K. Aqui, nessa rede, a gente está começando o trabalho agora de divulgação. E eu espero estar contribuindo para o bem para a sua vida, tá certo? Para você que já me conhece, eu gosto sempre de terminar com uma breve oração. Para quem acredita, vamos juntos. Para quem não acredita, gratidão pelo seu carinho. Mas mesmo assim, eu espero que as minhas palavras te façam bem, tá certo? Pega a sua mão esquerda, coloca aqui na direção do seu peito, que eu gosto de chamar de terra das emoções. A sua mão direita você vai colocar aqui na direção da sua mente, que eu gosto de chamar de céu dos sonhos, tá certo? E junto contigo nessa noite eu quero dizer assim, Criador, gratidão por esses momentos que nós estamos aqui. Por abençoar a minha mente, proteger a minha casa e toda a minha família, assim acredito e assim seja. E por também me dar a oportunidade de partilhar o bem nesse momento com todos esses que estão ouvindo um pouco do conhecimento que tu tens, sim, me orientado e eu tenho conquistado através de tantos estudos e vivências. Através da minha voz eu quero abençoar vidas e declarar calmaria na mente daqueles que estão ansiosos, que estão com uma mente acelerada, que possam ouvir uma voz de paz e tranquilidade e que haja quietude. Eu declaro quietude sobre a sua vida. Assim como aqueles que estão com angústia no peito, com palpitação, com dores e o solo não está bom. Eu quero te pedir para fazer jorrar a tua água, uma água limpa que vai aliviar tudo isso e ajudar no processo de cura, porque curar, se curar, é entender que é preciso alinhar os céus e a terra, alinhar os pensamentos com as emoções e tudo está em contato contigo, que vem do alto, sobre as nossas vidas. Então, onde a energia está baixa, por causa de dores, por causa de memórias ruins, que ali a sua presença seja real e a conscientização seja curadora. Eu libero energia boa, curadora sobre essas vidas. E como eu gosto de dizer sempre, assim como um dia foi comigo e tem sido todos os dias, que eles possam encontrar harmonia e paz. Força necessária para aplicar no tempo certo e coragem para enfrentar a si mesmos primeiro. Também quero te agradecer por esse breve momento onde estamos aqui, falando um pouco com alegria daquilo que tenho aprendido e vivido. Quero abençoar os alunos da nossa comunidade que estão presentes, os nossos mentorados tão queridos, que tenham uma noite tranquila de paz, prosperidade e uma vida de amor, assim como todos que estão sendo alcançados por essa live. Gratidão por esses momentos. Amém e amém. Tá ok, gente? Olha, vou precisar estar encerrando, mas como eu digo sempre, sou muito grata pela oportunidade de estar aqui partilhando o bem e eu espero que você possa ter absorvido bastante coisa. Filtra, faz um filtro, analisa o que é bom e retém o que é bom para você e faz o bem. Mas pratica o bem, descobre o que é bom para você e aplica na sua vida, tá certo? A gente se vê. Até a próxima live. Tchau, tchau.